Nós estamos na terceira sessão do nosso treinamento do modelo Skilled Helper para a condução do programa de coaching dentro de um consultório, ou mesmo no consultório virtual, como a gente tem falado para você nas sessões anteriores. Vamos começar. Como você já sabe, a gente tratou nos vídeos anteriores, nas sessões anteriores, da fase 1 do modelo Skilled Helper de condução de um programa de coaching. A fase 1 se refere ao entendimento das questões problemáticas que o cliente está trazendo para dentro do consultório. Nessa fase do modelo, nessa fase do programa de coaching, o nosso objetivo é fazer com que o cliente reflita e aumente o seu espectro de percepção da problemática que ele mesmo está trazendo para dentro do consultório, eliminando aqueles pontos cegos que por algum motivo ele não consegue ver, ou seja, por suas questões de crença, valores, condições emocionais, experiências emocionais acerca do que está vivenciando, para que a gente consiga fazer com que ele reflita sobre uma alavanca, ou seja, aquela questão específica do problema que, se ele empreender um esforço significativo de mudança, ele consegue ter uma melhoria significativa de toda essa questão problemática, de forma a lhe trazer um outro padrão de vida, uma outra qualidade de vida, um outro plano de felicidade, que é o que ele está buscando quando inicia um programa de coaching. Então, a gente deixou como proposta para você entender uma questão prática que a gente traz nesse treinamento, uma questão muito simples e muito singela, que é o que a gente vai começar a tratar aqui agora, ok? Então, vamos ver. Então, essa é a questão problemática do nosso cliente que trouxe para o consultório para um plano de coaching que a gente está iniciando a abordagem a partir daqui. É um estudante, uma criança de 11 anos, que tem um problema de fala. A gente não sabe exatamente, pela descrição, se é um problema de o garoto ser fanho, se ele é de gagueira, se é um problema de dicção. Mas a questão é que ele tem sido objeto de bullying da turma. E as crianças zombam dele, e ele fica muito magoado, e está com raiva dos amigos da turma, porque ele tem feito um tratamento e acha que tem tido alguma melhoria em relação a isso, mas ele não consegue perceber e nem fazer com que o seu relacionamento seja melhor, apesar do tratamento que está fazendo e apesar de achar que está melhorando. E a gente deixou como proposta para você como você conduziria essa questão no consultório a partir dessas questões teóricas que a gente apresentou nas sessões anteriores. E é isso que a gente vai começar a desenrolar a partir desse momento. Vamos caminhar. A primeira questão que eu quero apresentar para você são as respostas que a gente espera do cliente, mas que não ajudam a construir um entendimento ampliado da problemática que ele está trazendo. Entendeu? São questões que vão manter o mesmo nível de informação, que beiram a mera curiosidade acerca da questão do problema que ele está vivendo. Ou seja, são questões do tipo: o que eles dizem? Há quanto tempo isso acontece? Quem está provocando? São questões que fazem andar de lado, não avançam para o entendimento da problemática, nem aumentam o espectro de entendimento da problemática para o endereçamento de alguma solução, esse endereçamento de alguma proposta de solução desse problema. Simplesmente, como eu falei, uma mera curiosidade. Tem outros tipos de questão também que não resolvem, cujas respostas não apresentam um progresso no entendimento da problemática. São questões que endereçam persuasão, ou seja, que vão endereçar conselhos, ao invés de endereçar empatia, no sentido de que a empatia faz com que você entenda o que o cliente está sentindo a partir da sua percepção acerca dos eventos que estão acontecendo na sua vida. Ou seja, questões do tipo:
Com certeza eles não significam nada. Apenas os ignore. Quem está zombando de vocês? Ou seja, são questões que apontam e endereçam conselhos. E nem seria, nesse momento, nem é objeto do trabalho do coach, endereçar conselhos. Porque o trabalho do coach é fazer o cliente refletir sobre as suas próprias questões e ajudá-lo a ele próprio endereçar as suas soluções. Ok? Repare se o cliente expressa alguma sensação ao responder. Essas são as questões que vão nos interessar, porque nós precisamos, nesse momento, perceber os seus sentimentos, perceber os seus filtros emocionais. Na verdade, a gente está construindo a nossa empatia. A partir de que valores, a partir de que crenças, a partir de que sensações ele está percebendo a realidade que ele está vivendo. Ou seja, como é que podemos responder a esse sentimento? Essas são as questões de empatia que a gente vai se propor a realizar para ajudá-lo a ampliar a sua percepção da realidade em que ele está investido. Ok? À medida que a gente vai realizando isso, a gente vai validando os seus sentimentos acerca das questões que ele está vivenciando. É importante entender que nós vamos precisar fazer isso de forma sistemática, de forma a estressar todas as possibilidades. Entendeu? Aqui nós vamos apresentar algumas questões, mas é possível que numa sessão de coaching, num programa de coaching com o cliente, com questões mais complexas, nós precisamos submeter os clientes a exercícios de avaliação, questionários, técnicas capazes de fazer com que, a partir das suas próprias respostas, ele reflita sobre as sensações, emoções, crenças e valores com os quais ele está observando a realidade. Isso vai ajudá-lo a ter uma visão ampliada das questões que ele está colocando, assim como vai ajudá-lo a estabelecer e encontrar uma própria alavanca, como a gente já vem falando aqui diversas vezes, ou seja, aquele ponto específico do problema onde ele deve focar para encontrar uma solução, encontrar uma resposta alternativa ao comportamento que ele tem tido hoje, de maneira a ele proporcionar uma vida mais satisfatória em relação a esse conjunto problemático que ele está apresentando na consulta, ok? Então, algumas questões básicas de empatia a gente pode formular. Como eu falei para você, aqui nós estamos fazendo um modelo teórico, simplificado. Então, estamos apresentando algumas questões. Mas, como eu falei no slide anterior, é possível que a gente precise submeter, e é provável que a gente precise submeter o cliente a questionários, exercícios, assessment, avaliações, para entender suas crenças e valores, suas emoções, sentimentos e como ele reage a elas. Então, questões do tipo: você sente raiva, mágoa, porque se divertem com você? Você se sente chateado porque eles não aceitam você do jeito que você é? Você pode reformular as questões de outras formas, mas sempre buscando as mesmas questões emocionais, os mesmos filtros emocionais. Te aborrece o fato de eles não aceitarem você do jeito que você é? Você se revolta por eles zombarem de você, ao invés de procurarem saber como você é? Então, esse é o tipo de questão e de respostas significativas para expandir o espectro das perspectivas das questões que ele está trazendo para dentro do consultório. Ou seja, a gente amplia o espectro de possibilidades e depois a gente fecha o espectro de possibilidades numa única alavanca que vai ser o objeto de transformação a partir da fase 2 do modelo. Então, a gente ainda tem agora que mostrar para você outros tipos de questões que visam
iluminar os pontos cegos, depois que a gente conseguiu entender as questões emocionais de crenças e valores do nosso cliente acerca da problemática que ele está trazendo. Então, questões do tipo, como você respondeu quando eles debocharam de você? O que você tem feito para tentar resolver esse problema? Novamente, isso aqui é uma questão, é uma apresentação simplificada de um modelo teórico, mas é possível e provável, como eu tenho falado para você, que você sinta a necessidade de submeter o cliente a exercícios, técnicas, avaliações que vão remeter a essas questões. As respostas que ele der ou que ele não der vão endereçar os pontos cegos, ampliar a perspectiva e a percepção da problemática que ele está vendo e facilitar o entendimento daquela questão de alavanca que, como eu venho dizendo sistematicamente, vai ser um objeto de busca de uma transformação para que a sua vida seja melhor do que tem sido até o momento. Então, a gente vai nesse processo de abrir o entendimento e consolidar o entendimento no problema-chave. Abrir o entendimento e consolidar o entendimento no problema-chave. Até que o cliente se sinta confiante de que aquele entendimento é o mais significativo para que, se ele exercer uma transformação naquele ponto, impacte de maneira mais positiva o conjunto problemático que ele está trazendo. No nosso caso, no nosso exercício aqui, no nosso caso prático, o que ficou consolidado é a seguinte questão. Parece que eles vêm zombando de você por causa da sua fala, e você não consegue explicar que não tem nada que você possa fazer quanto a isso. Esse, então, passa a ser a questão fundamental com a qual o cliente vai precisar lidar, vai precisar encontrar uma resposta, uma saída que vai lhe trazer mais felicidade, que vai lhe trazer uma vida melhor, e no caso específico, que vai fazer com que os colegas dele deixem de zombar dele, ou que ele deixe de se importar com isso. Ou seja, repetindo, ele tem uma questão colocada que ele vem se importando com a zombaria e se importando mais ainda que ele não consegue responder essa zombaria de maneira que ela não exista mais. Ele está se sentindo impotente para dar uma solução para o problema frente aos seus próprios colegas. E isso vai ser o objeto de que nós vamos, a partir da próxima fase, buscar todas as possibilidades de solução para essa questão, encontrar aquela mais adequada e avaliar o nível de comprometimento com essa mudança que ele se propõe para resolver essa questão fundamental da problemática que ele apresentou. Ok? Então, a gente fica por aqui e na próxima sessão a gente continua a seguir com esse caso prático, avaliando essa segunda fase. Vamos ver como é que o cliente se desenvolveu para encontrar a sua mudança que vai conduzir a uma vida mais plena de satisfação. Um grande abraço e a gente fica por aqui.